Sabe, a gente está acostumado a pensar em doenças do corpo, doenças da mente, mas e se existisse um outro tipo de enfermidade? Uma doença do espírito? Hoje a gente vai explorar essa ideia, uma ideia bem fascinante do filósofo romeno Constantin Noica. Pois é, a pergunta é forte, né? A gente sempre pensa em doença em termos físicos ou psicológicos, mas o Noica nos convida a considerar uma categoria totalmente diferente, uma que vai lá na raiz de quem a gente é. Então, a gente está falando de ir além do corpo e da mente. A proposta de Noyce é profunda. Ele defende que existem moléstias do espírito. E o ponto aqui não é um simples acidente, sabe? Ou um desequilíbrio químico. É algo que toca na base da nossa existência. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada do Noica. Para ele, essas doenças espirituais não são algo que a gente tem como uma gripe. Elas são algo que, de certa forma, a gente é. São como falhas na nossa própria constituição, entende? Ligadas à nossa existência. Elas não são um acaso, fazem parte do que significa ser humano. E a primeira dessas doenças, talvez a mais universal de todas, é a que ele batizou de catalita. É aqui que a gente mergulha de cabeça no tormento da falta de sentido na nossa luta por um propósito maior. Olha que interessante. O nome catolita vem lá do grego katolo, que quer dizer geral. E isso já entrega o jogo todo. A catolita é a doença da falta do geral. É a ausência de uma grande ideia, de uma causa, de um sentido maior que coloque ordem na casa, que justifique a nossa vida como indivíduo. E essa citação do próprio Noica, olha, ela resume a coisa toda de um jeito perfeito. É essa dor de ser só um pontinho solto no universo sem se conectar com algo maior, que deu um porquê para tudo isso. É o tormento de ser só particular, quando a gente anseia por fazer parte de um geral. E essa doença, a catolita, ela tem duas caras, como se fosse uma moeda. De um lado, tem a forma inconsciente, que a pessoa esconde de si mesma como uma correria sem fim. Do outro, a forma consciente, que é a angústia de saber que está faltando alguma coisa. É o mesmo vazio, mas sentido de jeitos totalmente opostos. Vamos dar uma olhada primeiro nessa forma inconsciente, a doença do fazer. Aqui a pessoa nem percebe o próprio vazio. É aquela coisa da ação pela ação, sabe? De preencher cada segundo do dia para não ter que encarar a falta de um propósito de verdade. E para a gente entender isso na prática, Noica usa um exemplo. E que exemplo? Uma figura histórica gigante, Napoleão Bonaparte. Um cara cuja vida foi uma ação sem parar, quase frenética. Pensa só, Napoleão abraçou e depois largou um monte de grandes causas, de gerais. Ele usou a Revolução Francesa, depois ele era o destino da França, aí ele flertou com uma ideia de Europa, usou até a igreja, mas no fim das contas, ele não serviu a nenhuma delas de verdade. Eram todas elas que serviam a ele, a sua pessoa. E isso mostra tudo. Faltava ali um princípio maior, algo ao qual ele realmente se curvasse. Então o diagnóstico é esse. Uma necessidade cega de agir. Uma busca sem fim por conquistas, por poder. Tudo isso, no fundo, para preencher um buraco, um vácuo espiritual que ele talvez nunca tenha nem tido coragem de olhar. E essa mesma ideia aparece em outra figura clássica, a do filho pródigo. Ele também sofre dessa falta de um geral. Ele não é fiel a nada, pula de uma coisa para outra, gasta tudo o que tem, porque falta um propósito único para ancorar a vida dele. É a doença da infidelidade a um sentido. Ok, agora a gente vira a moeda. Vamos para a forma consciente da doença, a angústia. Se a primeira forma era uma fuga do vazio, essa aqui é um mergulho de cabeça nele. É a doença de quem sabe que falta sentido. E aí vem a pergunta: o que acontece quando a gente tem consciência de que está faltando um sentido maior na vida? Bom, essa consciência não preenche o vazio. Pelo contrário, ela só o torna mais dolorido. E isso leva a um estado de angústia, de se sentir um exilado dentro de si mesmo. E se a gente for procurar a expressão cultural perfeita para essa angústia toda, a gente cai direto na filosofia existencialista. É o retrato falado disso. A base do existencialismo é justamente essa. A ideia de que a existência precede a essência. Ou seja, não tem um geral pronto para a gente. Não tem um manual de instruções. Primeiro a gente existe e só depois, sozinhos, somos forçados a inventar um sentido para a vida. E essa liberdade toda, ela é a fonte de uma angústia profunda. É o tormento de ter que procurar um propósito sem nenhuma garantia de que vai encontrar. E olha, talvez nenhuma frase capture melhor essa perda do geral do que a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. E aqui não é uma comemoração, tá? É a constatação de um colapso.
O pilar que segurou a civilização ocidental por séculos ruiu e o que ficou no lugar foi um baita vazio. Quando essa forma consciente da doença é levada ao extremo, ela pode criar a figura do herói trágico. Um bom exemplo é a Antígona. Ela cria o próprio geral dela, as leis divinas da família, e bate de frente com as leis do Estado. Esse choque entre um princípio que já existe e um novo, defendido por uma pessoa só, é a expressão máxima e mais dolorosa dessa condição. Mas é aqui que o pensamento de Noika dá uma virada de 180 graus, uma virada surpreendente. E se essa doença toda não for só uma doença? E se o propósito dela for completamente outro? Essa é a ideia radical dele. Para Noika, essas moléstias não são só coisas ruins, negativas, elas são estímulos ontológicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são catalisadores, são o empurrão que a gente precisa para ser mais, para criar, para buscar. Elas são, na verdade, o motor da nossa existência. E essa outra citação dele amarra tudo isso de um jeito genial. A desordem do homem é sua fonte de criação. É perfeito, é justamente porque a gente se sente quebrado, incompleto, desordenado, sem um propósito claro, que a gente é obrigado a criar ordem, a inventar sentido, a construir alguma coisa nova. Então a gente chega numa conclusão que é, ao mesmo tempo, paradoxal e muito poderosa. Todo aquele tormento da Catolita, seja na agitação sem fim de um Napoleão ou na angústia de um existencialista, essa dor é a força por trás das maiores criações da humanidade. A arte, a cultura, tudo isso nasce da nossa insatisfação fundamental. É ela que nos transforma em criadores. E no final a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Será que a nossa insatisfação mais profunda é, na verdade, a fonte das nossas maiores realizações? Talvez a busca pela cura seja, no fim das contas, o próprio ato de viver, de criar. Talvez a doença não seja o fim da linha, mas o ponto de partida. Uma ideia e tanto para a gente refletir, não é?